Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Huawei. Uma produção Delos Boreal. Apresentam... Sobre fundo preto, linhas curvas, verdes e pontilhadas rotacionam. Segue uma série de nomes em letras brancas. Em letras vermelhas, os nomes piscam. Alberto Manguel, Brian Green, Camille Paglia, Carl Hart, David Grossman, Geoffrey West, Javier Cercas, John Gray, Joshua Green, Mia Couto, Pascal Bruckner, Paul Bloom. Direção, Pedro Zimmermann. Tudo escurece. Dentro de um círculo formado pelas linhas verdes, lê-se Fronteiras do Pensamento. Vozes do Mundo. John Gray. Perigosas Utopias. Tudo escurece. Biblioteca. Um dos escritores do século XX que mais valorizei e a quem me referi em meus Quadros escritos com Fernando muitas Pessoa. vezes, ao longo dos últimos 15 anos, é o escritor português Fernando Pessoa, tanto por suas obras em prosa quanto por sua maravilhosa poesia. Ao contrário de Pessoa, não posso alegar ter 70 ou 80 identidades. Não tenho 70 ou 80 heterônimos, talvez apenas 2 ou 3. Não sou tão criativo ou pluralista, talvez como Pessoa, mas como ele. Sou resistente a qualquer ideia de que devemos almejar uma identidade única e uniforme. Um único tipo de sociedade, digamos, que prevaleça em todo o mundo. Que nosso objetivo deveria ser o fim dos conflitos. Globo terrestre. De certo modo, podemos conviver porque o mundo no futuro, como o atual, o mundo humano e o mundo do passado consistirá não de uma civilização, ou um tipo de sociedade, ou uma visão de mundo. Consistirá de muitos regimes. No futuro, como no passado, haverá democracias liberais e democracias iliberais. Haverá monarquias constitucionais e repúblicas. Haverá tiranias, impérios e zonas de anarquia no futuro, assim como houve no passado. Assim, qualquer sonho de um sistema universal, seja comunista, anarquista, neoliberal, de livre mercado ou positivista, é, creio, uma ilusão. Vimos nos séculos XIX e XX e nas primeiras décadas desse novo século XXI que nenhum desses sonhos se concretizou. Nenhum desses sonhos mostra sinais de se aproximar da realidade, mas continuam sendo renovados. E às vezes renovados de forma violenta. Assim, a violência desse sonho de unidade, de harmonia, de um sistema único, uma única civilização, assumiu muitas formas no século XX. Teve formas violentas no bolchevismo, e leninismo, stalinismo, maoísmo e trotskismo. Todos foram, em minha visão, formas de violência organizada. Mas também teve formas no nazismo, fascismo e, mais recentemente, em projetos neoconservadores de mudança de regime. Bombas de E eu vareta. fui um dos que atacaram o projeto da guerra do Iraque desde o início. Havia muitas pessoas, não apenas neoconservadores, mas outros, certos tipos de liberais belicistas na América e em outros lugares, certos democratas que realmente acreditavam que seria possível, destruindo o regime de Saddam no Iraque, estabelecer um tipo de democracia e que esse era um objetivo realizável decorrente da guerra. E a maioria dessas pessoas acreditava que, dessa forma, a democracia se espalharia por todo o Oriente Médio. Fazia parte do que alguns chamavam na época de Revolução Democrática Global. E ainda há pessoas que pensam assim. Todos são defensores da mudança de regime. E a maioria acha que um tipo de regime é o melhor do mundo. Passeatas. A maioria pensa que a história humana pode ser vista como avançando rumo
Talvez não inevitavelmente, não por necessidade estrita, mas que havia uma tendência dominante no desenvolvimento humano, na história e eventos humanos que leva a um único tipo de regime. E se esse desenvolvimento for lento, ou se houver partes do mundo que parecem escapar disso, então, talvez o desenvolvimento possa ser acelerado. Pode ser acelerado ou impulsionado pela guerra, por mudança militar de regime ou por algum tipo de guerra econômica. E os resultados são quase sempre os Tanques mesmos. de guerra. O experimento mais recente desse tipo foi aquele que França e Reino Unido, mais que os Estados Unidos, tentaram na Líbia ao derrubar Gaddafi. O resultado foi um estado de completa anarquia na Líbia, com militantes islamistas se tornando cada vez mais poderosos, alimentando movimentos de refugiados econômicos para a Europa. Não creio que haja um único exemplo desse tipo de mudança de regime que tenha alcançado os resultados esperados por seus apoiadores. Nem digo se os resultados foram desejáveis ou indesejáveis neste momento. Simplesmente afirmo que, em praticamente todos os casos, o resultado foi diferente ou até oposto àquele imaginado por quem apoiou a mudança de regime. E ainda assim, governos ocidentais, pensadores ocidentais, de vários tipos, talvez menos confiantes que antes, um pouco mais nervosos que antes, devido a tantos desastres, ainda assim apoiam isso. Uma tendência incurável no pensamento ocidental de imaginar que nossas instituições ou alguma versão delas formem um sistema Parlamento global. Europeu. Uma de minhas atividades como acadêmico foi a história das ideias. O que não percebemos é que muitas ideias consideradas atuais e inovadoras hoje e promissoras foram, na verdade, desenvolvidas há 50, 100 ou 150 anos e já eram erros, mitos ou falácias naquela época. Uma das coisas que esquecemos é que a ideia de que sociedades humanas avançam para um único tipo de sistema existe há cerca de 200 anos. Série de livros. Os objetivos, destinos e sistemas foram completamente diferentes. Por exemplo, no século XIX, com Marx, era o comunismo. Mas para Herbert Spencer, o liberal laissez-faire inglês, que cunhou a frase sobrevivência do mais apto. Não Darwin, mas Herbert Spencer. As sociedades humanas competiam entre si, o vencedor seria uma forma de capitalismo desenfreado. Um terceiro pensador, bastante influente no Brasil, Auguste Comte, pensava que a sociedade humana passava por estágios, 3 principais, e, ao final, todas as sociedades teriam essencialmente a mesma forma, um tipo de feudalismo industrial, uma sociedade orgânica, não individualista, não liberal, de forma alguma. Ou seja, seria bastante diferente tanto de Marx quanto de Spencer. Uma terceira possibilidade, mas todas as sociedades rumavam para isso, ele pensava. O ponto interessante sobre todos esses e as possíveis quarta, quinta, sexta ou sétima versões que surgiram no século XX, apenas nos últimos 20 anos. Francis Fukuyama propôs outra. Ele pensava que todas as sociedades rumavam ao capitalismo democrático. Por que esse sonho de um único sistema Globo global terrestre. é tão forte, mesmo sendo repetidamente refutado? Não há tendência alguma para isso. O curso normal da história não é uma grande divisão ideológica global. Não é o padrão histórico normal. O padrão normal é o conflito por recursos, por religião, por nacionalidade, por grupos sociais competindo de várias formas. Isso é normal. A história avança com períodos alternados de guerra e Cavalaria. paz. Podemos, em termos gerais, saber o que o futuro trará. Haverá quedas da bolsa, moedas desaparecerão, regimes surgirão e cairão, filosofias virão e irão, projetos políticos virão e irão. Partes do mundo que estiveram adormecidas, como a China, ou dominadas pelo Ocidente por séculos, despertarão. Partes do mundo que tiveram papel dominante no mundo, como a Europa, irão naufragar. No início dos anos 90, fui entrevistado e alguém me perguntou: o que você espera que surja após a nova direita? Bandeiras. Referiam-se à direita neoliberal, certo? Eu disse: é bem claro o que virá após a nova direita. A velha direita. Nacionalista, racista, chauvinista,
Antissemita, anti-imigração, anti-gay, anti-imigrante, retornará. E isso aconteceu na Hungria, aconteceu com a Aurora Dourada na Grécia, acontecerá em todo lugar. E na Espanha é o Podemos. É da esquerda. Na Itália é um partido de esquerda. Mas na França, a Frente Nacional se fortaleceu muito. E isso, de certa forma, também expressa esse desejo por unidade. A unidade de todo o continente sob um único sistema, sob uma única moeda. Idealmente, e creio que seja um projeto essencialmente perigoso. Aviões de guerra. Que benefício podemos ter ao pensar sobre os problemas do mundo dessa forma? Não devemos basear a esperança de uma boa vida na crença de que a humanidade está melhorando. Biblioteca. Houve muitos avanços na ética e na política nos últimos milhares de anos, ou até nos últimos anos. Mas um fato fundamental ao qual chamo a atenção é que avanços ou melhorias na ética, política ou civilização não são como os avanços em conhecimento e tecnologia. Os avanços que ocorrem em conhecimento e tecnologia hoje e nos últimos séculos são cumulativos e acelerados. Microscópio. Ou seja, em ciência e tecnologia, embora teorias mudem e algumas sejam abandonadas ou refutadas, o que ocorre é que o conhecimento adquirido no passado é expandido e ampliado e purificado de erros, continuando a crescer. O que é conquistado na ciência não se perde. Alguns pensam que na Idade Média Europeia houve um longo período em que não houve conhecimento, nenhum avanço ocorreu e muito, mas algo foi perdido. Obviamente, Aristóteles foi esquecido, alguns manuscritos antigos se perderam. E depois foram redescobertos. Mas, na verdade, muita invenção e ciência ocorreram na chamada Idade Média. Deixando isso de lado, o que muitos creem, e acredito ser verdade, é que a ciência é inerentemente progressiva. Ou seja, o conhecimento humano cresce. Não sou relativista, não sou pós-modernista. Não acho que a ciência seja apenas um sistema de crenças como a bruxaria. A ciência e a tecnologia avançam cumulativamente. Mas ética e política são diferentes. Na ética e na política, o que se conquista é facilmente perdido. Conquistas já foram perdidas. E creio que isso pode ocorrer em qualquer lugar. E ocorre com certa regularidade. Essa é a diferença entre ética, política e ciência e tecnologia. É noite, visto de costas, um homem olha para uma labareda. Na ética e política, o que se conquista pode ser perdido rápida e facilmente. Estou caminhando para um pensamento mais positivo entre as ideias que apresento esta noite. E essa ideia é que devemos aprender com os pensadores antigos do mundo. Os estoicos em Roma, os céticos na Grécia Antiga, os antigos pensadores religiosos, Santo Agostinho e os pensadores judeus, bem como Maimônides e outros pensadores islâmicos, budistas e hindus. Não eram pensadores simplistas ou primitivos. De certa forma, acredito que eram mais inteligentes e honestos que os pensadores modernos. Uma razão para isso é que eles enfrentavam a questão: como viver bem sem acreditar que o mundo humano melhorará? Como viver uma boa vida feliz e realizada sem acreditar que o mundo humano está melhorando? Eles não se faziam essa pergunta explicitamente, porque a própria ideia de progresso em ética, política e civilização não existia em sua forma plena, creio. Pelo menos sua forma supostamente secular começou a surgir há cerca de 200 ou 250 anos. Hoje é praticamente universal. Todos os projetos políticos modernos, mesmo os de extrema-direita, têm alguma versão dessa ideia. Você pode duvidar, por exemplo, poderia dizer, e os nazistas, eles não rejeitavam a ideia de progresso? Bem, restringiram a ideia de progresso a si mesmos. Imaginavam um pequeno grupo racial com teorias de um racismo científico. Mas, para entender melhor o que os nazistas pensavam, menciono que frequentemente recorro a romances. Menciono um romance de um escritor que talvez hoje esteja fora de moda e que os mais jovens talvez não conheçam bem. Não sei muito sobre ele.
Arthur Koestler, espero que esse nome ecoe em alguns. Ele era comunista. Era agente comunista, não apenas membro do partido. Trabalhava clandestinamente para o Partido Comunista. Esteve na Ucrânia durante a fome nos anos 1930 e mentiu como foi ordenado durante aqueles anos. Ele afirmou que não havia fome, nenhuma dificuldade. Havia dificuldades logísticas para obter comida, mas nenhuma fome. Anos depois, escreveu em sua autobiografia o que realmente viu. Viu uma fome catastrófica, disse, enquanto viajava de trem pela Ucrânia. Mulheres camponesas erguiam seus bebês esfomeados para eles. Havia canibalismo. Havia leilões de escravos. Era uma catástrofe cataclísmica. Ele encobriu isso na época, mas foi honesto bastante para falar depois. Menciono hoje porque um de seus romances autobiográfico, baseado em sua própria vida, não é muito conhecido. Chama-se Chegadas e Partidas. Nesse romance, ele condensa conversas que teve com nazistas proeminentes na época. Lembre-se, ele era comunista e viajou parcialmente em segredo, parcialmente abertamente pela Europa. Como alguns sabem, ele foi capturado na Espanha pelos fascistas e condenado à morte. Foi poupado apenas alguns minutos antes da execução, devido a uma troca de prisioneiros no último instante. Assim, ele teve uma vida bastante aventureira e perigosa. Neste romance, ele conversa com um nazista importante, uma figura composta. O nazista diz: admiramos muito os bolcheviques, admiramos Lenin, mas eles são amadores. Queremos usar a ciência de forma muito mais consistente para eliminar grupos considerados desnecessários, usar a biologia para eliminar esses grupos e construir uma espécie humana superior. A maior parte da espécie humana será eliminada. Outras serão escravizadas caso tenham utilidade, mas, de forma geral, desenvolveremos uma espécie superior a partir de poucos humanos. Poucos membros da espécie humana que já existiram antes. Em outras palavras, ele era um perverso, reacionário de extrema-direita. Mas sua teoria de progresso era uma versão vulgar, extremamente vulgar, da ideia de super-homem de Nietzsche, em uma forma pseudocientífica para desenvolver um tipo humano mais inteligente, mais forte, mais evoluído que qualquer um que já existiu. Assim, creio que essa ideia de que a ética depende, de que ética e política precisam depender absolutamente de uma crença em um futuro melhor, um futuro não apenas melhor que o presente, mas melhor que tudo que já existiu, permeia todo o espectro político. Portanto, não espero derrotá-la. Alguns dizem: você realmente espera isso? Você está tentando atacar, falsificar esse mito? Não estou tentando falsificar mitos. Eles não são teorias científicas. Eles desaparecem. E este é um mito muito forte. É a única coisa que muitas pessoas possuem. Falo apenas àqueles entre vocês que tenham dúvidas, ceticismo, suspeitas sobre esse mito. Falo àqueles que suspeitam que algo está errado com esse mito e sugiro uma série de reflexões para você sobre uma possível nova maneira de pensar. Se o que você quer é fortalecer esse mito em sua mente, se sente ansioso quando o mito é questionado, ou como alguns dizem, se não acreditasse nesse mito, ficaria na cama o dia todo. Geralmente Aviões respondo: sobrevoam fique 3 na manequins cama. negros. Um incêndio alastra-se sobre eles. Ocorre uma explosão. Manequins meio-corpo estão em ruínas. Se é isso que quer, sugiro que talvez se beneficie não lendo a mim, mas sim Malcolm Gladwell, ou um livro de autoajuda americano como Richard Dawkins, pois o que proponho é um pensamento alternativo sobre a boa vida, ética e política, que na verdade era a forma como quase todos no mundo pensavam até cerca de 200 anos atrás. Uma bandeira branca flamula no topo de uma montanha de pedras. Tudo escurece de repente. Direção: Pedro Zimmermann. Produção: Rodrigo Berto Matias. Roteiro: Roberta Marossi, Corominas, Rissier. Fotografia: Pedro Zimmermann. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição: Cristiane Curioni. Consultoria especializada: Edgar Jacques. Locução: Giancarlo Marchesini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.